Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 174, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir, segundo o livro dos Reis 5, Oseias 1 a 3 e Salmo 101. Segundo o livro dos Reis 5. Naamã, general dos exércitos do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo e era muito estimado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem robusto e valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem donzela que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se o meu amo fosse ter com o profeta que vive na Samaria, certamente ficava curado da lepra. Naamã foi contar ao seu soberano aquilo que dissera à jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: Vai, que eu vou escrever uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou ao rei de Israel uma carta escrita nestes termos: Juntamente com esta carta, aí-te mando o meu servo Naamã para que o cures da sua lepra. Ao terminar de ler a carta, o rei de Israel rasgou as suas vestes e exclamou: Sou eu porventura um Deus que possa dar a morte ou a vida, de modo que me enviem alguém para eu o curar da lepra? Reparai e vede como ele busca pretextos contra mim. Mas Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei rasgara as suas vestes e mandou-lhe dizer: Por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha ter comigo e saberá que há um profeta em Israel. Chegou, pois, Naamã com o seu carro e os seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se dizendo: Pensava que ele sairia a receber-me e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, colocaria a sua mão no lugar infectado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abaná e o Parpar, não são acaso melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar limpo? E virando as costas, retirou-se indignado. Mas os seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil, não a deverias fazer. Quanto mais agora ao dizer-te: Lava-te e ficarás curado. Naamã desceu ao Jordão e lavou-se 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de uma criança e ficou limpo. Voltou então ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço agora que não há outro Deus em toda a terra senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Eliseu respondeu: Pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, juro que nada aceitarei. E apesar das instâncias de Naamã, ele continuou a recusar. Então Naamã disse: Já que não aceitas, permita ao menos que se dê ao teu servo uma quantidade de terra deste país, tanta quanta possam carregar 2 mulas. Pois de ora avante, o teu servo não oferecerá mais holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, mas somente ao Senhor. Entretanto, roga ao Senhor que perdoe ao teu servo o seguinte: Quando o meu soberano entrar no templo de Rimon para adorar, apoiando-se no meu braço, e eu também me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor perdoe este gesto ao teu servo. Eliseu respondeu: Vai em paz. Já Naamã ia a uma certa distância, quando Giazi, servo de Eliseu, disse consigo: Meu amo tratou demasiadamente bem a Naamã, esse sírio, recusando aceitar da sua mão o que ele tinha trazido. Pelo Senhor, o Deus vivo, vou correr atrás dele e ver se me dá alguma coisa. E Giazi correu atrás de Naamã, o qual, vendo-o a correr, desceu do seu carro, veio ao seu encontro e disse-lhe: Está tudo bem? Giazi respondeu: Sim. O meu senhor envia-me para te dizer o seguinte: Acabaram de chegar à minha casa 2 jovens da montanha de Efraim, que são dos filhos dos profetas. Peço-te que me dês para eles 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã respondeu: É melhor que leves 2 talentos.
Naamã insistiu e, metendo 2 talentos e 2 mudas de roupa em 2 sacos, entregou-as a 2 dos seus servos para que os levassem junto de Geazi. Quando atingiram a colina, Geazi tomou os sacos das mãos deles e guardou-os em sua casa. Depois despediu os 2 homens que se retiraram. A seguir, entrou e foi apresentar-se ao seu amo. Eliseu perguntou-lhe: "De onde vens, Geazi?" Ele respondeu: "O teu servo não foi a parte alguma." Mas Eliseu replicou: "Acaso não estava presente o meu espírito quando um homem saltou do seu carro ao teu encontro? Será agora tempo para receber prata ou roupa, oliveiras ou vinhas, ovelhas ou bois, criados ou criadas? A lepra de Naamã pegar-se-á a ti e a toda a tua descendência para sempre." E Geazi saiu da presença de Eliseu, coberto de uma lepra branca como a neve. Oseias 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Beeri, no tempo de Uzias, de Jotam, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor começou a falar a Oseias, dizendo-lhe: "Vai, toma por mulher uma prostituta e gera filhos de prostituição, porque a nação não cessa de se prostituir, afastando-se do Senhor." Então ele foi e desposou Gomer, filha de Diblaim. Esta concebeu e deu-lhe um filho. O Senhor disse a Oseias: "Põe-lhe o nome de Jezreel, porque dentro em breve punirei a casa de Jeú pelos massacres de Jezreel, e porei fim ao reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel." Concebeu ela de novo e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oseias: "Põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque não mais me compadecerei da casa de Israel para continuar a perdoar-lhe. Compadecer-me-ei, porém, da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco e pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros." Tendo desmamado Lo-ruamá, Gomer concebeu de novo e deu à luz um filho. O Senhor disse: "Põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque já não sois o meu povo e eu não estou convosco." Oseias 2. Numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, serão os filhos de Israel. Em vez de se lhes dizer: "Vós não sois meu povo", serão chamados filhos do Deus vivo. Reunir-se-ão os filhos de Judá e de Israel e constituirão sobre si um único chefe. Ressurgirão da terra, porque será grande o dia de Jezreel. Dizei aos vossos irmãos: "Meu povo, Ami", e à vossa irmã, bem-amada, Ruamá. Protestai contra a vossa mãe, protestai. Ela não é mais a minha mulher, nem eu sou mais o seu marido. Afaste da sua face as prostituições e os adultérios de entre os seus seios. Senão, deixá-la-ei toda nua, como no dia do seu nascimento. Torná-la-ei um deserto, como terra árida, e farei que pereça de sede. Não terei compaixão dos seus filhos, pois são filhos de prostituição. A sua mãe prostituiu-se, desonrou-se aquela que os concebeu. Ela disse: "Correrei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. Por isso eu fecharei o seu caminho com espinhos, erguerei uma sebe em seu redor, para que ela não encontre atalhos. Ela perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Procurá-los-á, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei ao meu primeiro marido, porque eu outrora era mais feliz do que agora. Mas não reconheceu que era eu que lhe dava o trigo, o vinho e o azeite, e lhe prodigalizava a prata e o ouro que iam gastar com Baal. Por isso, retomarei o meu trigo a seu tempo, e o meu vinho na estação adequada. Retirarei a minha lã e o meu linho com que cobria a sua nudez. Vou descobrir a sua vergonha diante dos seus amantes. Ninguém a livrará da minha mão. Porei fim aos seus divertimentos, às suas festas da lua nova, aos seus sábados e a todas as suas solenidades. Devastarei as suas vinhas e as suas figueiras, das quais ela dizia: esta é a minha paga, que me deram os meus amantes. Mas hei de transformá-las num matagal, e serão devoradas pelos animais selvagens.
Hei de pedir-lhe contas pelos dias de Baal, quando queimava incenso a esses ídolos, de colares e anéis ataviada, a cortejar os seus amantes, enquanto de mim se esquecia. Oráculo do Senhor. É assim que a vou seduzir. Ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração. Dar-lhe-ei então as suas vinhas, e o vale de Acor será como porta de esperança. Aí ela responderá como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, oráculo do Senhor, ela me chamará meu marido, e nunca mais meu Baal. Tirarei da sua boca os nomes de Baal, de modo que tais nomes não voltem a ser recordados. Farei em favor dela, naquele dia, uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que eles repousem em segurança. Então te desposarei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá com o trigo, o vinho e o azeite, e estes responderão a Jezreel. Eu a farei para mim uma terra bem semeada, terei compaixão de Lo-ruhamá, e direi a Lo-ammi: Tu és o meu povo. E ele me responderá: Tu és o meu Deus. Oseias 3. Disse-me ainda o Senhor: Vai, de novo, e ama uma mulher que é amada por outro, e que comete adultério. Pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas. Adquiria, pois, por 15 siclos de prata e 1,5 homer de cevada, e disse-lhe: Por muitos dias ficarás comigo sem te prostituires, nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Porque por muito tempo os filhos de Israel ficarão sem rei e sem chefe, sem sacrifício e sem estela, sem insígnia nem instrumento de oráculo. Depois disto, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e David, seu rei. Reconhecerão temerosos ao Senhor e à sua bondade no final dos tempos. Salmo 101. De David. Salmo. Quero cantar o amor e a justiça, para ti, Senhor, hei de cantar. Quero seguir pelos caminhos da honestidade, quando virás ao meu encontro. Procederei honestamente com os da minha casa. Não porei diante dos meus olhos ações iníquas, odeio os caminhos dos que praticam o mal. Não me deixarei contagiar por eles. Longe de mim o coração perverso, não quero saber do homem mau. Hei de reduzir ao silêncio o que às ocultas calunia o seu semelhante. Não hei de tolerar o arrogante e orgulhoso de coração. Os meus olhos procurarão gente fiel do meu país para viver junto de mim. Só aquele que segue pelo caminho honrado poderá estar ao meu serviço. O homem fraudulento não habitará em minha casa, o mentiroso não terá assento junto de mim. Cada manhã hei de julgar severamente todos os ímpios deste país, para exterminar da cidade do Senhor todos os malfeitores. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com muita alegria, junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Rezemos colocando-nos na presença de Deus. Senhor, nosso Pai, obrigado por nunca te cansares de nos falar, nunca nos abandonares ao nosso caminho. Concede-nos, nesta leitura, o dom do Teu Espírito, para te conhecermos e conhecermos o Teu Filho Jesus, para te amarmos e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cura do sírio Naamã, que hoje ouvimos, se calhar já nos é familiar. De tempos a tempos nós escutamo-lo durante a Quaresma nas leituras da missa. Este homem vai à procura de ser purificado da sua lepra, que é uma doença grave naquele tempo. Bem, não deve ser uma lepra muito grave, porque lhe permite andar no meio das pessoas, como vimos no texto,
e até ser admitido à presença do rei de Israel. Em todo o caso, nós vemos Eliseu entrar em cena para curar este homem, e Eliseu pede-lhe algo muito simples. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, o rio de que certamente já ouvimos falar, e a tua carne ficará limpa. E Naamã duvida, faz-se difícil. Não quer acreditar que a cura virá de algo tão simplório. Isto somos tão nós, não é? Às vezes, diante dos nossos problemas, estamos que tempos a tentar resolvê-los, mas se calhar esquecemos o primeiro e mais importante passo. E provavelmente o mais simples. Irmos ter com Deus, irmos ter com a igreja, rezar, ouvir a palavra de Deus e pedir orientação. Meus amigos, é aqui que está o início da nossa cura. Não de forma mágica. Se calhar os problemas não vão ser resolvidos como nós queremos. Mas o Senhor vai indicar-te o caminho a seguir. Disso podes ter a certeza. O nosso Deus, revelado em Jesus, é o mesmo Deus que nós conhecemos aqui no Antigo Testamento. E conhecemos o seu amor infinito. Este que não desiste diante de nada. Nunca nos abandona à nossa sorte. Mesmo quando achamos que somos super livres e lhe viramos as costas. Esta experiência de fidelidade a toda a prova, é aquela que aprofundamos nos primeiros 3 capítulos da profecia de Oseias, que hoje começamos. Podemos achá-los um pouco esquizofrénicos, com mudanças muito bruscas e rápidas neste sentir de Deus diante do seu povo. Ou até neste sentir de Oseias diante da sua mulher Gomer. Mas este texto é uma pérola da Bíblia, que brilha tão intensamente quanto o amor de Deus por nós. Porque Oseias usa a sua própria vida para anunciar a palavra de Deus. Nós não conseguimos distinguir bem nesta profecia quimicamente o que é a sua história pessoal e o que é a elaboração teológica e profética destes textos. Mas o essencial é isto. Da mesma forma como Gomer se prostituiu com outros homens, assim o povo de Israel, ao adorar os deuses estrangeiros, foi infiel ao Senhor. E ler este texto mexe com os sentimentos. Não sei quanto a vocês, mas ver todos estes sentimentos vindos do coração de Deus impressiona-me muito. Esta tristeza que se traduz no nome dos filhos de Oseias. Primeiro Jezreel, uma terra onde houve massacres. Depois Lo-Ruhamá, que significa não compadecida. E depois Lo-Ami, que significa não o meu povo. Estes nomes mostram-nos, numa linguagem profética, um Deus que quer abanar o seu povo. Abanar com ameaças, com estas ameaças, e dizer: pessoal, acordem, não fujam de mim. Sou eu que vos dou vida. Sou eu que vos dei tudo e vos guiei. Saiam dessas ilusões dos ídolos e voltem para mim. Porque no fundo do coração de Deus, Ele quer o seu povo e quer-te a ti também. Tu que fazes parte do seu povo, que hoje se alarga na igreja. E é o que vemos logo no capítulo 2, que diz: numerosos como a areia do mar serão os filhos de Israel. Em vez de lhes dizer: vós não sois meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Reunir-se-ão os filhos de Judá e de Israel, ressurgirão da terra. Dizei aos vossos irmãos: meu povo, a mim, e à vossa irmã, bem-amada, Ruhamá. De repente, todas as ameaças se esfumam, porque o coração de Deus é amor misericordioso, infinito e redentor. E esta história é a tua história. É a minha história. Não interessa muito os pecados que fizeste, as infidelidades que repetiste, as quedas. Deus quer perdoar-te e dar-te vida. Quer conduzir-te ao deserto e falar-te ao coração, para seres dele para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 174. Um abraço em Cristo. Até amanhã.